Graças a paz, galera, tudo bem? Meu nome é Felipe André. Não Felipe André, André é invenção aí da galera, isso aí é loucura. Meu nome é Felipe André, mas eu não ligo não. Se me chamarem de Felipe André, eu atendo normalmente. Mas o meu nome é Felipe André. Eu faço parte da liderança, né, dos adolescentes. Eu lidero juntamente com Vitor e minha esposa Stephanie o diaconato. Estou também auxiliando o Jean nos evangelismos mais firmemente. E também sou líder do melhor GC, não, brincadeira, mas um dos melhores GCs desses adolescentes, que é o GC da Areia Branca, o Conexel. Amo você, se você está assistindo, você faz parte do Conexel, ó, pra você. Bom, a minha infância, rapaz, eu acho que eu tive uma infância bem raiz. Eu nasci em São Paulo, capital, só que aos 5 anos de idade eu me mudei para o interior. Eu morei numa cidade chamada, na verdade é Tremembé, só que eu morei perto de Taubaté. Não tem a grávida de Taubaté? Do barrigão, que era mentira. Se você pesquisar, você vai achar. Do lado dessa cidade eu morava lá, é o interior, praticamente uma chácara mesmo, então zero asfalto, zero tudo. Tipo assim, até a internet era difícil de ter, mas tinha internet sim. Aí eu brincava muito na rua, tinha uma infância bem feliz. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu morava no bairro Jardim Maracaibo. Quando a gente chegou lá pela primeira vez, meu pai ainda estava construindo parte da casa, e aí eu fui ajudar ele, e aí eu quebrei o pé. Uma das primeiras vezes que eu fui lá, que eu puxei o tanque que ele tinha colocado de mau jeito, quebrei o pé, voltei para São Paulo de novo. Então assim, eu dei um pouquinho de trabalho para minha mãe, porque eu era bem agitado, meio atentado, mas eu acho que eu tive uma infância muito legal. Meus pais sempre foram cristãos, né, no quesito de acreditar em Cristo, e antigamente eles eram até mais assíduos, eles participavam da igreja e tudo mais, a gente frequentava uma igreja. Só que eu, na verdade, naquela época não entendia exatamente o que era o evangelho. Para mim era religião, no sentido de assim, não, a gente tem que fazer. Eu não entendia porque Deus amava as pessoas, nem nada do tipo. Eu só acreditava que era algo que fazia parte da nossa rotina, mas que isso não interferia na nossa maneira de viver a vida. Eu cresci na igreja, só que literalmente do prédio igreja, e não das pessoas. Como eu falei, eu não entendia o que era o corpo de Cristo, por que eu tinha que estar próximo. A minha mãe, ela só me ensinava que a igreja era um local onde a gente ia buscar Deus, só que eu não entendia por que a gente precisava buscar Ele, sendo que a gente não levava ninguém de volta para casa. Então, tipo assim, era algo bem confuso para mim na época. Como eu era pequeno, eu não tinha essa ideia de quem era Deus, por que Ele fazia o que fazia, se Ele realmente existia. Eu só entendia que minha mãe me obrigava a ir, eu precisava ir, senão eu apanhava. No início, né? Só que aí, depois de muito tempo, quando eu completei 18 anos, aí sim eu vim entender o que é Cristo, mas a gente vai chegar lá. Rapaz, eu era bem... não rebelde, a palavra não seria rebelde, porque eu apanhava se eu fosse rebelde. Minha mãe, ela era muito linha dura comigo, e eu não reclamo não. Na verdade, isso foi um dos motivos para que eu não virasse vagabundo mesmo. Porque as amizades que eu andava, como eu morava numa cidade interior, a minha mãe precisou me colocar numa escola que era em Taubaté, no Deputado César Costa. E aí eu estudava nessa escola, e lá tinha gente que não presta. E como era longe da minha casa, ninguém me vigiava, eu fazia o que queria, voltava a hora que queria. Como era longe, ninguém sabia o tempo que eu ia levar para chegar em casa. Então, eu tinha muita inveja das pessoas ao meu redor, porque eu via a galera se divertindo, indo para as festas, e quando eu pedi para minha mãe, não, isso aí não é certo não, isso aí não é coisa da gente fazer não, a gente é crente e tal. Eu tinha até primos, né, que eram muito próximos da gente, vivíamos muito próximos mesmo, só que eles moravam lá na capital, e quando eles vinham era aquilo, poxa velho, tu não pode isso, tu não pode aquilo e tal, que chato. Só que eu não entendia o porquê que eu não podia. Então eu era muito frustrado nessa questão, porque nunca ninguém chegou para me explicar por que eu não podia fazer, por que eu não podia ir para uma festa, por que eu não podia beber. E essas coisas foram me levando realmente a ter uma vida dupla ali, né? No caso, perto da minha mãe, para não apanhar, para não levar reclamação, eu era de boa. Só que nas costas,
aí o negócio era diferente. Aí eu aprontava, aí eu realmente pintava e bordava mesmo. Na escola eu falava muito palavrão, cheguei a experimentar maconha mesmo, e tipo assim, coisas que eu escondia da minha mãe. Por quê? Porque ela me ensinava o que era certo, só que eu tinha interesse em conhecer o outro lado, né? E isso acabou me dando essa liberdade de fazer essas coisas que me geraram danos, né? Danos, como por exemplo, eu conheci a pornografia, eu conheci, como eu falei, as drogas, a maconha, tudo mais, a bebida, e foi tudo muito escondido, né? Eu acredito, olhando assim para a minha história, eu acredito que o Senhor, ele me guardou. Ele me guardou durante todo o tempo. Como eu falei, eu cresci ouvindo a palavra, só que eu não entendia plenamente por que eu tinha que fazer aquilo e por que eu tinha que deixar de fazer certas coisas. Então, quando eu experimentei maconha, né, eu olhei para aquilo ali e eu não vi tanta graça assim como eu achei que teria, sabe? Tipo assim, na verdade eu fiz mais por aprovação, sabe, de amizades e tal, por ter um status, nossa e tal, ele é do fluxo, ele é o doido aí, ele faz o que ninguém faz, ele já usou o que ninguém usou. Então foi mais para ter essa experiência, só que acabou que não valeu tanto a pena, sabe? Porque como eu falei, o Senhor ele me livrou, ele me livrou da maneira que ele podia, assim, colocando realmente, até além da minha mãe, do meu pai, pessoas ao meu redor para falar, rapaz, tu se liga, velho, isso aí não é coisa para tu tá fazendo. Então acabou que, de certa forma, o próprio Deus mesmo enviou mesmo pessoas para me tirar, sabe, desse lugar de vício e tal. Essa é a parte mais desafiadora que eu já enfrentei assim até hoje, foi a parte de vencer a si mesmo, né? Vencer a carne. Como eu falei, eu era um cara religioso, tinha a ideia do que era religião, mas não praticava. E aí, aos 15 anos de idade, eu descobri que eu vinha para Petrolina. Eu estou contando isso para a gente chegar nessa parte do vício, né? Porque nesse período de 15 anos eu conheci a pornografia. E foi o que mais me aprisionou. Eu realmente virei escravo da pornografia. Eu chegava a passar mal mesmo se eu não realmente fizesse aquilo. E realmente gera dano na vida da pessoa. Pessoas que têm esse tipo de vício, ela nunca se satisfaz. E era o meu caso. Então eu vim para Petrolina estudar aqui mesmo e tal. E uma amiga minha da escola me chamou, né, para vir para uma igreja. Eu fui, e aí eu senti realmente Deus me chamando, e aí foi onde eu conheci ao Senhor, né? E quando eu conheci ao Senhor, eu entendi o porquê que eu precisava fazer certas coisas e deixar de fazer certas coisas, porque aquilo ali estava fazendo mal para mim e me distanciava tanto do meu Senhor, do meu Salvador, quanto do meu propósito, de quem eu realmente era. E aí pronto, eu me dei de cara com um monstro chamado vício. E aí eu via o que a pornografia estava fazendo comigo, só que eu não conseguia largar. Eu queria, só que aquilo ali era mais forte que eu estava lá sozinho, certos gatilhos vinham, eu estava lá só eu e o celular e pronto. Infelizmente ia lá e caía. Só que, graças a Deus, eu tive líderes que me chegaram para mim e disseram realmente coisas que eu precisava ouvir, como, toma vergonha na sua cara, velho. Se você realmente acredita no Evangelho, você tem que viver daquilo que você acredita. Não é só você falar que acredita e simplesmente viver a vida assim, como se ele não existisse, né? Então, eu tomava esses conselhos, ele me mostrava algumas literaturas, eu pesquisei sobre o assunto, eu comecei a entender como a pornografia me fez mal e como ela estava afetando o meu cotidiano. E eu comecei a pesquisar sobre isso mesmo, e isso foi me dando forças, né? Isso foi me dando forças para poder me libertar. Foi um processo bem difícil e bem demorado. Por quê? Porque quando a pessoa está viciada e ela percebe que aquilo ali é um erro, a primeira coisa que ela faz não é se confessar, é esconder. É mais fácil se esconder.
Só que não é assim que a gente vai melhorar. Então, se você passa por isso, aqui já vai um conselho para a tua vida. Procura alguém. Se desafie. A Bíblia fala para a gente confessar os pecados uns aos outros. E isso é que vai nos dar força, né, para poder avançar. Não fique achando que você é super-herói, não, porque não existe isso. Você precisa realmente de ajuda. A vida não foi feita para se viver sozinho. Se você está precisando de ajuda nessa área, nos procure como liderança, me procure. Se você é homem, passa por isso. Eu acredito que a gente pode conversar sobre isso. Eu acredito mesmo que não existe ninguém que esteja perdido. Ah, não, a minha vida está perdida, disso aqui eu não largo, não consigo viver sem isso. Consegue sim. É mentira do diabo, é mentira da mídia, que fica dizendo que pornografia é saudável, que você se masturbar faz parte da sua vida, é você se conhecer. Isso aí é balela. Isso é balela. Você consegue se conhecer sim, sem ser uma pessoa imoral, sem ser uma pessoa impura. Amém? Então, esse conselho é para a tua vida. E assim, na questão da maconha, eu não tive nem tempo de ficar viciado, porque ali foi o cúmulo do absurdo. Ali eu já estava num ponto onde eu estava querendo pisar o pé no freio. Então assim, quando eu experimentei e eu vi que não era nada daquilo, eu falei, rapaz, aqui é o basta. Até aqui eu não vou mais não. Além daqui eu não vou mais não. Então, o que mais me aprisionou mesmo foi a pornografia, foi inclusive o meu reabituar de falar. Como eu falei anteriormente, eu falava muito palavrão, eu era muito boca suja. Então, essa coisa de falar da maneira certa, de você não emprestar a boca a Satanás mesmo para proferir palavras de maldição, isso realmente é desafiador. E para mim, eu considero que era até um vício. Eu não conseguia falar uma frase sem 3 palavrões no meio. Então assim, era bem complicado. Mas é como eu falei, o contato com a palavra e a minha liderança na época me ajudaram demais, né? E pronto, com relação à pornografia, eu tomei também a iniciativa de falar com a minha mãe. Eu falei com a minha mãe, o meu pai não era tão próximo assim para eu estar falando com eles esses quesitos. Eu decidi me confessar mesmo com a minha mãe, além da minha liderança, né? Não que ela venha ter me dado um conselho que mudou a minha vida, mas só o fato de eu estar aberto a falar, a expor a minha vergonha, a expor realmente aquilo que eu precisava mudar, isso também já me deu outro motivo, né, para abandonar isso de vez e tal. Eu também entendi que se eu continuasse com essa prática, o meu casamento ia ser totalmente destruído. Então eu não queria prejudicar o Felipe do futuro. Então eu aprendi que eu precisava me conter, e graças a Deus o Espírito Santo me ajudou nesse processo, né? Bom, minha volta para Cristo foi da seguinte maneira. Como eu falei, tinha muita inveja das pessoas do mundo, porque eu entendi o que era certo, só que eu não, como eu posso dizer, eu não entendi exatamente por que eu precisava praticar. E aí, quando eu cheguei aqui em Petrolina, eu conheci a Verbo da Vida, eu conheci pessoas mesmo que praticavam isso e eram alegres, eram felizes. Eram tão felizes quanto as pessoas que eu via e te sentia inveja do mundo, que eram felizes. Assim, pessoas que estavam no mundo felizes, eu via a galera crente, a galera que era cristão, tudo triste, tudo chateado com a vida, tem que sofrer e tal, uma vida realmente sofrida. E eu via aquilo e rapaz, eu não quero isso aqui pra mim não. Se for para ser crente desse jeito aí, só não pode, isso aí para mim não faz sentido. Mas aí sim, eu conheci pessoas que viviam uma vida cristã feliz. E aí pronto, eu comecei a me aproximar delas, e isso foi me dando esse primeiro despertar, né, no espírito, de voltar para Deus mesmo, de ter relacionamento com Ele. Aí um dia, uma amiga da escola me chamou para uma conferência em uma outra denominação, e aí foi onde eu senti realmente de Deus para que eu conhecesse a Ele verdadeiramente. E aí eu disse sim para Jesus naquele dia, só que eu não fiquei lá. Uma semana depois me chamaram, uma outra amiga minha me chamou para vir conhecer a Verbo, e foi onde eu conheci. E detalhe importante, quando eu cheguei aqui em Petrolina, em um dos passeios que eu fazia com os meus pais, a gente passou na frente da Verbo da Vida. Sabe o que eu disse? Eu disse, isso aqui é igreja de ladrão, isso aqui eu nunca vou frequentar esse lugar, isso aqui é uma igreja esculhambada, que não sei. Eu nunca tinha vindo aqui, mas eu passava e julgava mesmo.
Só que aí Deus, ele é tão engraçado que ele me trouxe justamente para cá, e foi justamente o lugar onde eu fui cuidado, onde eu fui recebido, onde as pessoas realmente tiveram compaixão por a minha vida, amor mesmo para a minha família, e assim, foi onde eu cresci, onde eu aprendi o verdadeiro evangelho, né? O evangelho de vida e vida em abundância, e esse processo foi bem apaixonante. Eu realmente me apaixonei por Cristo, eu me apaixonei por Jesus, não o Jesus da religião, mas o Jesus pessoa, Jesus, o Jesus da Bíblia. Eu me apaixonei por esse Jesus, e aí eu comecei a minha caminhada com ele mesmo. Um conselho para o Felipe de 15 anos é justamente as amizades. Aquela ideia que eu falei sobre ter inveja das pessoas do mundo por estarem numa felicidade que na verdade é uma falsa felicidade, porque você precisa estar sempre se alimentando vícios, alimentando desejos pecaminosos para ter aquela felicidade, mas quando o efeito da bebida acaba, quando o efeito da droga passa, quando o momento de promiscuidade passa, aquilo ali se esvai e só fica você e o seu erro, só fica você e o seu pecado. Então, um conselho seria realmente tome cuidado com quem a gente está andando. Claro que nós como cristãos precisamos estar no local de influência, e esse local de influência é um local de contato, você vai precisar fazer amizades, mas sempre com a mentalidade de que essas pessoas não podem e não têm referência nenhuma para a sua vida. Elas estão lá para ser alcançadas por você e não você por elas. Então, é justamente esse conselho que eu tenho para dar mesmo. Tome cuidado com as suas amizades, se aproxime de Deus para entregar de Deus para essas pessoas e não para ser influenciado por elas. Liderar adolescente é massa demais. Quando eu cheguei aqui, eu estava quase no finalzinho da minha adolescência, eu não quis sair, e vocês me ensinam muito. A maneira como vocês vivem a vida, né? Eu fico pensando, poxa, se eu conseguir lidar com adolescentes nessa idade, os meus filhos eles vão ser topados. Então vocês estão me ensinando para os meus futuros filhos. Eu sou muito grato porque eu aprendo demais com cada adolescente que está debaixo da minha influência, que eu consigo ver aqui, ver realmente adolescente sendo tocado para a palavra nesse auditório. É extremamente extraordinário, porque vocês estão vivendo algo nessa fase da vida que eu não vivi. Vocês estão tendo a oportunidade de conhecer a palavra de uma maneira que eu não conheci. Então imagina onde você pode chegar com essa palavra que você tem acesso, com as pessoas que você tem para cuidado com a sua vida, sabe? Valorize isso, porque eu valorizo muito a vida de vocês, tá bom? Gente, grato demais por essa oportunidade de contar a minha história. Realmente foram alguns trechos ali, mas acredito que possa abençoar a sua vida. Estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Amo muito a vida de vocês e é isso. Tamo junto.